Olá, bem-vindos à quarta FECONTEC da ETEC de Rio Grande da Serra. Para você que é novo por aqui, deixa eu te contar o que é a FECONTEC. FECONTEC é a feira e congresso das profissões e feira tecnológica da nossa unidade escolar. Ela acontece anualmente na nossa escola com o principal objetivo de aprimorar o desenvolvimento de algumas habilidades e competências desenvolvidas com os nossos alunos dentro da sala de aula, sempre relacionando as bases tecnológicas e as metodologias ativas que a nossa escola acredita que seja muito importante. Para você que já teve alguma passagem anterior conosco, deve se lembrar que esse é o momento que a gente abre as portas da escola para a comunidade, que a gente convida alguns palestrantes, fazemos alguns simulados, apresentamos a nossa estrutura física, sempre com muito prazer e aprendizado. Desde o ano passado, em 2019, que a nossa escola vem de uma forma pioneira, trazendo uma didática diferente aí para a FECONTEC. A FECONTEC, desde o ano passado, está sempre trazendo algum assunto, algum palestrante, relacionando aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Se você quiser saber um pouco mais sobre eles, é só você acessar o site da ONU e você terá mais detalhes a respeito. E este ano não poderia ser diferente. Então, no decorrer da semana, nós teremos alguns palestrantes, sempre trazendo algum assunto que está realmente relacionado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Vai ser muito bacana a gente poder trocar essa informação com você e você poder entender como você pode ter um outro olhar para uma mudança, para uma transformação. Ok? E o que é mais importante, para você que está conhecendo a nossa escola e tem interesse de estudar, veja que ótima oportunidade. O vestibulinho para concursar, para estudar na nossa ETEC, iniciou no dia 24/11 e vai até o dia 14/12. Então, se você tem interesse, procura aí nas nossas redes sociais ou até mesmo no nosso site, tem um passo a passo de como você pode fazer a inscrição. Tenho certeza que vai ser uma ótima oportunidade para nos conhecermos. Muito melhor, é claro. Bom, então, sem delongas, hoje quero agradecer a presença do coordenador pedagógico que está aqui nos bastidores me auxiliando, o professor Felipe, ao professor Ricardo Camargo, que também me ajuda no desenvolvimento aí da FECONTEC, e aos nossos professores, que estão desenvolvendo um trabalho muito incrível com os nossos alunos. Um beijo especial para a nossa diretora, professora Margarete, e espero que todos aproveitem um pouquinho aí desses nossos palestrantes. Para o nosso primeiro dia, quero convidar ele, Edgar Brandão Júnior, que atualmente é o secretário executivo do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, que vai compartilhar conosco algumas atuações do consórcio e o quanto isso é importante aqui para a nossa região. Bem-vindos. Obrigado, professora Aline, professor Felipe. É uma satisfação muito grande, agradeço muito o convite, a oportunidade. Um abraço não só aos alunos da ETEC Rio Grande da Serra, mas Rio Grande da Serra inteira, né? E você, no início do bate-papo, até sabe por quê, está no coração, né? Eu até estava falando para a professora Lia por ter sido o primeiro engenheiro de Rio Grande da Serra oficial quando formou a prefeitura em janeiro de 1971. Mas, Lídia, nós viemos falar do consórcio. Nós conversamos muito sobre muitos assuntos, mas acho que o importante é passar para os alunos, né? E a FECONTEC realmente tem uma tradição já na quarta edição, e a ETEC de Rio Grande do Sul também tem um valor muito grande, para que os alunos, principalmente até, e como eu falei para você, quando vai para o YouTube, ninguém sabe onde para, né? Para qualquer pessoa que possa ter acesso, saber realmente o que é o consórcio intermunicipal Grande ABC, que já completou 30 anos. Vamos começar por isso. Então, o consórcio, na realidade, ele é uma autarquia pública, poucas pessoas sabem disso, já formado há 30 anos, mas em 2010, por exigência do Tribunal de Contas, ele passou a ser autarquia. Ele é formado por 7 prefeituras, né, pela ordem do ABC, Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Os prefeitos dessas 7 cidades se reúnem anualmente para a escolha do presidente e do vice-presidente. Entre os 7, eles escolhem um presidente. Atualmente, o nosso presidente é o prefeito do Rio Grande da Serra, Gabriel Maranhão, e o vice-presidente é o prefeito Lauro Michel, de Diadema. O prefeito anterior era o prefeito Paulo Serra, de Santo André.
Como, na realidade, você vai ter uma mudança de prefeitos, é muito difícil você pensar agora, até porque tem prefeitura que ainda tem eleição domingo, né? Mauá e Diadema. verdade. Então, a gente não pode pensar muito nisso. O meu cargo, o secretário executivo, é um cargo escolhido pelo presidente, na realidade, para representá-lo em praticamente tudo. Ele como é que faz a gerência do consórcio. Fora isso, nós temos 3 diretores que são convidados também, são nomeados pelo presidente, que é o diretor jurídico, qualquer instituição tem que ter, diretor administrativo financeiro por obrigação por lei, e um diretor de programas e projetos. Aí é que está o consórcio. A diretoria de programas e projetos e banco de dados, ela tem 36 grupos de trabalho. Todos os itens no órgão público, na atividade pública que você possa imaginar, tem um grupo de trabalho. Formado por quem? Nós temos 4 grandes coordenadores, que são de carreira. Esses coordenadores, eles coordenam normalmente entre 8 ou 9 grupos. Esses grupos são formados por pessoas indicadas pelos prefeitos da certa cidade. Então, cada grupo tem 7 pessoas, foi indicada pelos prefeitos, eles se reúnem no início de cada ano e escolhem um coordenador deles. Então, as discussões são feitas lá. Para você ter uma ideia, qualquer assunto que você possa imaginar, que qualquer prefeito possa sugerir na Assembleia dos Prefeitos, que é mensal, eles podem sugerir. Só que é o seguinte, enquanto isso não descer para a Secretaria Executiva, Diretoria de Programas e Projetos, e cair lá no GT para discussão, ela não é apreciada. Lá ela cria uma formatação de proposta e, às vezes, lá também tem que ter uma maioria para que ver que isso vai subir para a Assembleia ou não. E é democrático. Se são 7, 4-3, ela deve subir. Por outro lado, vamos supor que num 4-3 ela tenha perdido. Eu vou dar um exemplo muito banal. Algum dos representantes dos prefeitos, ou mesmo do GT, escolheram dizer assim, olha, todos os táxis das regiões deviam ser pintados de verde. Eu falo isso porque eu sou palmeirense, tá? E aí, isso vai para o GT, e, de repente, o GT normalmente é formado por alguns corintianos, santistas, são paulinos, não vão gostar da ideia, e a ideia acaba sendo derrotada por 4-3. Mas isso não significa que um dos representantes fale o seguinte, falar, eu gostei da ideia, então eu vou levar para o meu prefeito. Então, ele pode fazer a implantação de qualquer proposta no município dele. Mas, se caso der uma aprovação, ela sobe, a Secretaria Executiva, junto com o diretor do programa, formata uma proposta e ela vai para a Assembleia uma pauta normal, é uma ata regular, são mensais, né? E aí lá ela tem uma discussão entre os prefeitos. Pode-se chamar um técnico para falar ou não, fazer uma exposição, o secretário executivo pode falar se houver interesse, um prefeito defende ou não, pode atacar, e lá eles vão decidir. Se na realidade decidiu que o ideal seria para a região, por conta, inclusive, do meio ambiente, não por causa do Palmeiras, tudo, devia pintar tudo de verde, os 7 municípios vão fazê-lo, porque foi decidido no consórcio. Quando decidem lá. E para você ter uma ideia, neste ano, por conta da pandemia, que é uma coisa que ninguém sabia que ia acontecer, né? Eu falei para você um pouco antes, eu já realizei 375 videoconferências, mais de 900 horas. Com quem? Com os grupos de trabalho, desses trabalhos que eu te falei, inclusive com o secretário. Saúde, muito, finanças, desse trabalho. De várias assuntos, a gente discute isso em videoconferência, ficou muito mais fácil até se reunir. E os 375 vídeos conferências. Ora, elas sejam. Então, nós tivemos. Para quê? Para eles referendarem as propostas que estavam sendo tomadas nos grupos de trabalho. Não era presencial, mas era na videoconferência. É a mesma coisa. Sim. Então, todas as medidas que foram em função da pandemia foram tomadas em conjunto. Os decretos que cada prefeitura tem que soltar depois para normatizar, porque cada prefeito é autônomo,
é com base no que foi decidido para o CEP. Isso acho que é muito importante. Então, essas pessoas trabalham muito exatamente na defesa dos interesses, como falei para você. Você tem de racismo, você tem do LGBT, né? Um assunto do LGBT você não discute numa prefeitura, é muito difícil, você não tem tanta gente, é um assunto no consórcio, não. No consórcio você tem um grupo que só discute isso. É lá que é discutido mesmo, e bem aberto, participação democrática, muito legal. E agora também você tem de mobilidade, você tem de transporte público, você tem de segurança, você tem de saúde, você tem de tudo que você possa imaginar, deficiente. Infelizmente, nós perdemos o coordenador do GT, um cara espetacular, o Luiz Kassab, faleceu agora. É um dos grupos mais fortes que teve, o deficiente. Nossa, o de racismo, ele é fortíssimo. Uma surpresa Luiz agora. Kassab, muito. Ele, inclusive, foi palestrante da nossa FECONTEC no ano passado. Ele era um cara espetacular. Foi uma perda. O consórcio, não é que perdemos muita coisa. E eu estou falando para você, uma pessoa... E outra coisa, às vezes até ele virava mestre de cerimônia, muito legal, um cara simpático, eu acho, deficiente, cadeirante, mas uma energia e tal. Lógico, ele teve problema, já tinha alguma coisa, e acabou o Covid complicando. Então, é uma perda. Mas por isso que eu estou falando para você tem de tudo que você possa pensar, qualquer assunto que você tenha. E outra coisa, muitos assuntos você não discute na prefeitura. Lá no consórcio, o racismo, por exemplo, ele é muito atuante, é um dos grupos mais fortes que tem. O ano passado, passaram pelos nossos auditórios, em palestras, em tudo, 30 mil pessoas. Nossa, quantas pessoas? Para você ter uma ideia. Então, o consórcio, muita gente não sabe, ele não é formado para fora, ele é formado para dentro. Muito treinamento. Isso que é muito importante. Agora, evidentemente, por videoconferência, ele acabou indo... outra coisa, eu participo de 2 grandes grupos, um de Estado, o outro do Brasil, tudo com os redes de consórcio. Participo de várias videoconferências. Então, o consórcio hoje ganhou essa característica. Eu falo o seguinte, pandemia é uma guerra. Toda guerra, o pós-guerra, ele é muito importante, porque mesmo o vencedor ou o derrotado aprende e desenvolve. Nós estamos desenvolvendo. E agora vamos passar para a área importante, que é da educação. Uma das coisas que no ano passado... até gostaria que você trouxesse essas informações, né? A sua experiência, né? Dentro da parte de educação, por favor. Muito legal. Né? Eu falei para você que eu nasci dentro de uma escola. Né? Minha mãe... a escola era no fundo de casa, era a escola do Estado. Em 1944, eu nasci já tinha desde 43. Então, eu estudei dentro de casa. Tinha uma classe no fundo, mas o portão que eu entrava aluno. Das 7 e saía das 7 às 11, das 11 às 2, das 2 às 5. Então, a minha vida foi de ensino. Eu fui professor, minha mãe professora, irmã professor, meu pai professor, tio professor, que é uma coisa extraordinária, né? Muito legal. Eu tive até cursinho de preparatório de engenharia, medicina e de filosofia e de direito. Em Taubaté, quando eu estava fazendo engenharia, eu e mais 2 montamos um cursinho. Então, é o seguinte, eu era meio vidrado e sou ainda. Acho que a educação é a base de tudo. Mas no consórcio, você tem um grupo muito forte de educação. É muito forte. Só que é o seguinte, a educação nos municípios, qual é a educação que você está tratando? A pré-escola, a creche, infantil, básico, que é o normal. Se isso vem uma norma lá de cima, não muda muito. O que você trata? Não, melhorar a merenda, a sala, a reforma, a escola e tal. Mas o ensino, ele não muda muito, porque ele vem numa pirâmide, ele vem lá de cima do Ministério da Educação, passa pelo Estado e cai para os municípios. E aí eu pensei o seguinte, espera um pouquinho, o grupo de educação ele é muito importante, o pessoal fantástico, os diretores, secretários de educação, os caras são excelentes, né? Pessoal muito preparado. Mas espera um pouquinho, cadê as universidades? Cadê as escolas técnicas? Como assim? Não pode, nós temos que ter um grupo técnico, um GT próprio de universidades e das escolas técnicas em conjunto. Nós precisamos trabalhar para cima, para baixo não tem problema, nunca vai ter. Tem agora, por conta da pandemia, fala um pouco depois, mas não tem. E aí falou, mas só da escola pública? Não, da escola particular. Você tem que pôr o reitor da escola pública sentado do lado da particular. Outra coisa, vestibular você disputa aluno, é normal. Mas o ensino, ele está acima disso.
Não é essa a disputa. O dinheiro é depois, não tem nada a ver. Então, o que nós fizemos? Consegui juntar Universidade Federal do ABC, Instituto Mauá, o USP de São Caetano, que muitas nem sentavam junto, hoje sentam, várias reuniões, não tem um protocolo de intenções de trabalhar em conjunto com todas elas, as escolas técnicas, e muita gente até falou, quando eu fiz o primeiro encontro, vieram 32 representantes, né? Muita gente achando, até se sentindo meio mal, né? É bom, Uninove, mas particular, mas qual é o problema de ser particular? O aluno não é. O aluno, ele é o aluno, não importa de onde. Nós estamos falando um pouco disso. Se você pode ir numa escola particular, tudo bem, mas na escola pública. Eu estudei a vida inteira em escola pública. Eu falei para você. E não há um problema com isso, né? Não há um problema. De jeito nenhum. O que você precisa melhorar o nível de ensino. E até eu perguntei para o reitor da Universidade Federal: quantos alunos o senhor forma por ano? O da USP. Você soma tudo, dá 10 mil alunos, 12 mil alunos. E esses caras vão para onde? Sim. E não é demérito nenhum, o cara vai para Pernambuco, o outro vai para a África do Sul, o outro vai para o Ceará. Mas pera, quem fica aqui? Por que não fica aqui? E as nossas fábricas, grandes montadoras, indústria de plástico, precisam pegar esse pessoal e ficar aqui. Só que é o seguinte, nós só vamos conseguir isso se a gente criar um grupo de trabalho junto com as empresas. Com as empresas. Então, hoje, a gente pensa diferente. Outra coisa, se pudesse ter 200 estagiários no consórcio, eu teria. Por lei, não pode. O estagiário, eu fui também. A minha vida foi de estágio, né? Eu gostei demais. Foi o meu início de carreira. A minha base sólida de engenharia foi estágio. O estágio, para mim, foi uma escola espetacular. Então, o ensino, ele precisa ter essa união. Não pode ser individual. Muita gente fala, bom, a escola técnica, o que tem que ver a Universidade Federal? Escuta, você trabalha um engenheiro de formação, vou falar engenharia, de formação gradual, de pós-graduado, mas ao lado dele, que ajuda muito, um técnico de formação, que estudou para aquilo, para aquela especialidade. Aliás, hoje é o dia do engenheiro eletricista, no Brasil inteiro, né? Dia 23 de novembro. Então, você tem um valor inestimável, você precisa pensar muito nisso. E as faculdades e as universidades entenderam isso, a aproximação foi muito boa, está muito... Até por reuniões agora, evidentemente, por videoconferência, a gente faz, eles participam ativamente. Você tem agora a questão de alunos particulares que não pode voltar às aulas, não volta às aulas, aquela coisa toda, mas é uma questão econômica de cada universidade, E aí nós voltando agora para a pandemia. E voltando um pouco para a escola mais, a ensino básico, médio, para baixo. É o que eu falei, a pandemia é uma guerra. Você tinha que tirar proveito dela. Se você vai impedir dos professores, diretores, funcionários de trabalhar, não é impedir, é até sugerir, para que eles não tenham a vida sacrificada, porque é complicado. Bom, se você faz isso, como é que nós precisamos melhorar o nosso sistema, que nem estava falando o Felipe e você agora há pouco, de internet na região? Essa é a nossa luta. Né? É difícil, é difícil. Eu não posso pôr aqui, mas se pudesse fazer uma apresentação, eu tenho uma chácara na cidade de Pinhalzinho. Fica entre Bragança e Socorro. E há muito tempo, agora não pega melhor, né, o sinal lá. Mas eu mesmo vi um bom celular, então não pegava. Então, eu li um dia na internet que você tinha que fazer uma antena própria. Então, eu peguei uma tampa de panela com parafuso, você colocava o celular inclinado na tampa. Tem foto, vou mandar para você. E aí o sinal passava de 1 para 3. Coisa de louco. Agora, quem inventou isso, eu não sei. Então, é o seguinte, o sinal não dá mais para a gente ficar... E outra coisa que eu falo, não existe Rio Grande da Serra, não existe Paranapiacaba, nem Ribeirão Pires, nem Diadema, existe Rio Grande do ABC. Nós somos 2,8 milhões de habitantes. Isso aqui é maior que um estado. É o 4º PIB do país. É o 3º polo em consumo do país. Nós precisamos ter resultado em função disso. Né? Então, acho que a grande luta do consórcio... Outra coisa, muita gente fala,
Não, mas vocês estão vendo só coisa para cidades grandes? Não, nós estamos desenvolvendo 2 projetos de micro e macrodrenagem, que é exatamente na divisa de quem? Rio Grande da Serra e Ribeirão Pires. Por quê? São prefeituras que não teriam recurso para poder desenvolver. Então, nós estamos investindo verba do FEI, do Estado, projeto. Outra coisa, enchente, seríssimo. Talvez em Rio Grande da Serra você não tenha ponto de enchente, tem problema de deslizamento. Mas na nossa região, o ano passado, morreram muitas pessoas por conta de enchentes. São Bernardo, Santo André. São Bernardo, né? Bom, São Bernardo. Então, há 4 anos atrás, foi desenvolvido um projeto para identificar todos os pontos de enchente na região do Grande ABC, dos 7 municípios. E tem uma ordem numérica lá. Então, é de 1 a 259. A número 1 chama Piscinão Jabuticabal. E aonde ele é? Ele é no encontro lá na Anchieta, na divisa com São Paulo. Aliás, o Piscinão ele até vai ser construído no município de São Paulo, na divisa de São Bernardo, Diadema e São Caetano, que pega o Ribeirão do Menino, o Rio dos Couros e o Jabuticabal, por isso que tem o nome, que é em São Paulo. Um piscinão que vai ser o maior do país. O governador aceitou essa proposta, se propôs, a licitação já foi feita por conta do governo federal nessas sanções de não ajuda aqui, não ajuda lá, ainda não liberou o financiamento, que nem são eles que vão pagar, quem vai pagar é o governo do estado. O maior piscinão, 1 milhão de metros cúbicos de reserva. No Ribeirão dos Meninos, no Ribeirão dos Couros e no Jabuticabal. Bem naquele ponto da Anchieta, quem conhece, que dá uma baixada e quando dá enchente a pessoa não passa. Exatamente ali. Exatamente ali. Então é o seguinte, lá se trata... Aí muita gente fala assim, mas espera, mas você vai fazer, vai beneficiar o quê? São Caetano, São Bernardo, Diadema? Não, vai beneficiar a região, porque quem vem de São Paulo para ir para Rio Grande tem que passar ali. Quem ganha trabalho, né? Não pode pensar nisso. O consórcio ele não pensa no individual, ele pensa no coletivo. Nós fizemos um projeto de transporte para corredores de transporte público, custou 27 milhões, um dos maiores projetos que tem, está pronto, foi entregue por 7 municípios, para que cada município, o Rio Grande da Serra já fez alguma parte, para que cada município tenha uma integração com o outro. Você não podia chegar num fazendo 3 pistas, de repente para 2, aí o outro põe 3, aí põe 1, aí não tem que dar sequência. Hoje não. E um outro projeto em função desse, acabou de ser entregue agora. Até o presidente, como ainda não falou, ele vai ficar bravo comigo. Um centro de controle regional operacional de todo o sistema de transporte numa central de televisão, de câmeras dos 7 municípios. Para quê? Quebrou um ônibus, imediatamente ele vai ser mudado de lugar, vai ter uma outra linha que vai lá esperar. É uma central muito grande. Esse é um projeto desenvolvido pelo consórcio. Muita coisa para... Bom, nós estamos falando de mobilidade, estamos falando de estudo, mas vamos falar de uma coisa seríssima, muito séria. Violência contra a mulher. Violência doméstica. Muito séria. O consórcio tem 2 casas-abrigo. Tem muitos. Não, e tem 2 casas-abrigo que abrigam mulheres de violência doméstica, por determinação judicial. Se você perguntar para mim, eu posso falar que uma no município de Santo André, outra em Diadema, mas se você perguntar para mim o endereço, eu vou falar que eu não sei. Fala, pô, como é que o secretário executivo não sabe? Porque é sob sigilo. Eu não tenho que ir lá. Eu tenho que fazer o melhor para que tenha lá. Então, esse programa ele já foi premiado a nível internacional. Ele tem excelência nisso. E o cara da Globo me entrevistou no final do ano passado, na época eram 1.100 mulheres que tinham sido atendidas no consórcio, ele falou, doutor Brandão, que número? Nossa, 1.100. Falei, eu gostaria que fosse 0, né? Porque não tinha que violência doméstica, tinha que ser 0. Mas o número está aí e mostra que o consórcio tem uma atuação muito forte. E agora nós estamos praticamente, não deu tempo, até por conta dos recursos da pandemia, a instituição de um programa em paralelo a esse que chama Casa de Passagem. São para aquelas mulheres que imediatamente vão à delegacia, de repente não é ainda uma decisão do juiz de abrigar, aonde que ela vai? Então, a Casa de Passagem ela é um abrigo provisório. Então, o consórcio trata da mobilidade urbana, falando 27 milhões, do piscinão, mas também trata do racismo, trata da violência da mulher,
do deficiente, da LGBT, igualzinho. Sim. Não há distinção nenhuma de nenhum grupo de trabalho, até porque, como os grupos são independentes e são coordenadores à parte, não existe interferência de um com o outro. Então, você chega lá, se fosse presencial, nós fôssemos lá agora, tem um grupo reunido. Só que agora é por videoconferência. Por isso que eu falei para você que eu já estou na 375, hoje a 376. Então, o consórcio tem essa vantagem, né? Deixa eu aproveitar, Brandão, e compartilhar com você. Sobre a Casa Abrigo, eu não vou me recordar exatamente o ano, pode falhar aí a minha memória, mas eu não sei se foi em 2018. Nós temos alguns professores na nossa ETEC e eventualmente nós promovemos algumas ações. E na ocasião, a professora Cássia conduziu uma ação, né, na nossa unidade, de fato, identificando, né, pessoas que pudessem fazer doações, né, para Casa Abrigo. Isso, exato. Fizeram, e aí, assim, eram alunos, a comunidade, a gente fez a divulgação, nós arrecadamos muitos, e aí eram produtos de higiene e tudo mais, foi encaminhado para o consórcio na ocasião, foi muito bacana. E aí, e até importante para os alunos que estiverem aqui assistindo, ainda nesse momento de pandemia, eles fizeram como um drive-thru solidário. Então, eles tiveram aí, né, alguns dias específicos, né, um horário específico para receber as doações em formato de drive-thru. Ou seja, né, eles também se reinventaram, porque eles não deixaram de ajudar, né, a Casa Abrigo e qualquer outro grupo de trabalho. Então, em específico deste caso, eu sei porque acompanhei com a Graça, né, inclusive fui levar algumas doações, então é importante a gente conhecer, né, para que a gente possa também, saiba como ajudar. Porque a gente, e aí é importante a gente se movimentar para esse tipo de situação. E a ideia desse caso de passagens é realmente muito valioso, né? Porque há pessoas inteligentes que não sabem para onde voltar. Sim? Foi bem lembrado. Nós arrecadamos 12 toneladas de alimentos. Nossa. Que era, na realidade, no drive-thru. Qualquer programa que você faça, ele é muito bem recebido, né? Social, é muito importante. Evidentemente, com alimento não perecível, inclusive muito álcool gel ou produto sanitário, que era uma coisa que a gente pedia também, né? Mas estamos tratando, nós estamos tratando, para você ter uma ideia da universidade, nós estamos desenvolvendo um respirador para UTI para ajudar, junto com a Mercedes-Benz está fazendo isso de graça. Nossa! Junto com o Instituto Mauá. E estamos fazendo um outro com a Mercedes, a General Motors, com a Braskem, para fazer máscara. Ficou com uma certa dificuldade, mas ainda estamos tentando resolver isso. Eu vou entrar agora na reunião de diretoria, aliás, até já devia ter entrado, mas por conta dessas coisas. Então, as universidades, todo mundo quer ajudar, né? O que se precisa é estar mais organizado e não deixar eles à distância. Você precisa trazer para próximo. Eu não sei, a nossa sequência depois tinha alguns assuntos para falar, não sei se eu abordei tudo. Sim, mas dentro do programa... Brandão, acho, de tudo que a gente tinha pautado, acho que você trouxe todas as informações, gostaria de duas coisas para a gente finalizar. Em primeiro momento, você pensando como, né, como uma pessoa responsável aí, está atuando, consegue identificar os grupos de trabalho, como as pessoas que estão assistindo a gente, seja aluno, seja comunidade local, e aí, como mesmo você disse, né, quando a gente vai para o YouTube, a gente não sabe para onde a gente vai parar, o céu é realmente o limite, e como a gente pode ajudar, como a gente pode saber um pouco mais das ações do consórcio, e acompanhar mais, né, ativamente. Uma das coisas que a gente fez, né, e aliás, desde o ano passado, eu até insisti muito, diz o seguinte: eu gosto muito de rede social, né? Eu tenho Twitter, tenho Instagram, tenho Telegram, tenho o Facebook de Santo André, eu sou um dos mais antigos, você possa imaginar, tem 2 Facebook, o Zap o dia inteiro, eu tenho 4.400 contatos o dia inteiro. Sou ficcionado nisso, eu acho que é o grande, o Twitter, eu acho fantástico e tal. O que nós fizemos? O consórcio, ele não tinha muito essa tradição. Então, hoje,
Quem acessar o www.consorcioabc.com.br, você tem uma infinidade de informações lá. Lá é tudo disponibilizado, até o estatuto, como é formado, tem os cargos, tem tudo. É extremamente democrático. E as redes sociais, que eu até insisti muito, né? Então, nós temos atuando demais e com uma aproximação muito grande da população que não tinha essa informação. Então, eu vejo hoje o que a gente publica, e publica oficialmente. Outra coisa que nós publicamos agora, porque houve uma mudança no sistema do Plano de São Paulo de Saúde, mas publicamos diariamente os boletins, não escondendo nada. Dos óbitos, dos casos, recuperado. Fizemos isso. Só agora, vamos voltar, porque agora, ao invés de 30 dias, vai ser 14, assim que tiver o 14, nós vamos publicar. Mas você tem toda a informação lá. E não nada escondido, o TI, quanto ocupou, quanto não ocupou, quanto tem em Diadema, quanto tem em Mauá, quanto tem em Santo André, quanto não tem. O hospital particular tem informação também. Então, é o seguinte, o consórcio, e a riqueza dele agora, por conta da pandemia, realmente é a questão das redes sociais. Se você acessar, você tem tudo lá de informação, muito grande. E você vai ver que tem lá grandes encontros, muitas lives foram feitas também, assuntos interessantes, discutidos. Nós fizemos um congresso gravado, que nem eu falei para você, no YouTube. Quando grava no YouTube, você não sabe onde vai parar. Não sabe onde vai parar. Então, as redes sociais, para mim, hoje é o grande segredo. E a pandemia trouxe a obrigação de a gente se adaptar nas videoconferências. É verdade. E para encerrar, Brandão, quero agradecer, né, a presença, saber o quanto é importante para a nossa escola receber pessoas como você, que têm conhecimento além, né, de profissional, está falando de vida e que vem agregar. Tenho certeza aos nossos alunos. O convite para você estar lá presencialmente já está feito. Em breve nós vamos nos ver. Vai ser uma honra tomarmos um café, você conhecer nossa estrutura, a direção, os nossos professores, vai ser ótimo. E quero que você deixe um recado para esses alunos, né? E os futuros alunos também, mas pensando nesses alunos que estão nesse momento de pandemia, com dificuldades, mas que não desistiram, que estão estudando. Qual fica o recado do Brandão como pessoa para essas pessoas que estão se desenvolvendo, né? Um curso técnico, vão procurar, é claro, né? Um crescimento futuro, mas qual é o recado que você pode deixar para eles? Eu vou deixar duas historinhas. Porque todo mundo acha que a minha vida é muito fácil, né? Pô, secretário executivo, né? Já fui superintendente regional, quadro, aquelas coisas todas, engenheiro formado, vou fazer 50 anos de formado agora, é o seguinte. Mas, falei para você que eu estudava numa escola, em que minha mãe era professora e eu morava na casa. Primeiro e segundo ano eu estudei lá. Então eu saía pelas portas da cozinha, descia uma escada e chegava na escola, logo depois. Primeiro e segundo ano. Tinha 7 anos, na outra 8 anos. Quando eu fiz 9 anos, eu tive que estudar no primeiro grupo, lá na Senador Flávio, quem é de Santo André deve saber, é lá na ponta da Senador Flávio. Eu morava no Parque das Nações. A minha mãe, no primeiro dia, me ensinou como eu fazia, 9 anos, pegou um ônibus comigo, descendo na estação, porque era no Parque das Nações, descendo na estação, andamos a General Glicério, subimos na época Coronel Oliveira Lima, que hoje é um calçadão lá, entramos na Senador Franco Lara, chegou na porta, entrou comigo e falou: professor, aqui é meu filho e tal, ele está matriculado, então, vira as costas e foi embora. Bom, acabou a aula, primeiro dia acabou a aula, cadê minha mãe? Não estava, ela falou: você vai voltar sozinho, você aprendeu, 9 anos, você aprendeu. E eu saí errado. Em vez de eu sair para o lado esquerdo, que seria voltar para o centro da cidade, eu saí para o lado direito. Na época, na Santos Dumont era uma rua muito estreita, é tudo mato lá para frente, depois do mercado municipal que tem, quem vai para Mauá sabe disso. Eu, de repente, fui andando e quando eu vejo tudo muito estranho, porque eu comecei a ver. Mas eu vi um barulho de trem. Eu já tinha visto muito trem. Quando eu vi o barulho, eu vi o trem passando para o lado, como se fosse para São Paulo. E aí eu vi a grade, que é aquela tela com meio de mato junto, né? Falei, bom, pera um pouquinho, 9 anos. Se o trem vai por aqui, eu vou ter que dar um jeito e vou. Então eu fui indo, de repente veio a Queiroz do Santos, entrei, era uma rua, fui parar na estação, voltei, nem peguei ônibus, voltei a pé. Todo mundo pensa que é ali do lado. Então quem quiser pega da Rua Holanda e vai até a Senador Flá, que é o turno número 700, e vê quanto é que é isso, 9 anos de idade. No segundo dia,
Minha mãe não falou para me levar. Vai sozinho e volta sozinho. E eu fui. Outra coisa, eu já era muito grande, já tinha estudado, já estava fazendo cursinho para poder entrar na universidade, e fui estudar no universitário, num cursinho muito bom, para engenharia principalmente, em frente ao Mercadão, em São Paulo. Eu e mais, nós éramos em 8 pessoas, 2 mulheres e 6 homens. Na época, o trem ia cheio como vai agora. Só que saía um trem, eram os 6h48, saía um trem que vinha de Mauá, Ribeirão, mas ninguém conseguia entrar. E 6h52, 4 minutos depois, saiu um trem de Santo André e ele vinha vazio. Sim. Aí, pô, facilitava? Não, porque a estação estava igual à outra. E nós entrávamos pela janela. Aí o pessoal fala, pô, tudo bandoleiro, bandido, estudante, por que nós entrávamos para a janela? Para ir sentado. Para quê? Para estudar. Aí o trem parava, não na Estação da Luz, ele parava em cima do rio, da marginal do Tamandateí, tem uma passagem até outra, antes de entrar, quem for lá hoje vai ver a altura, e todos nós 8, 6 homens e 2 mulheres, todos os dias, descíamos no meio do vagão, na estrada de ferro, e pulava 3,5 metros no muro. Lógico que a gente ajudava as meninas, aquela coisa toda, e saía correndo para quê? Para não perder a primeira aula. É fácil, você se formou, legal. Não, eu batalhei muito para informar. Isso é importante que tem que ficar. Você não tem que estar preocupado com o futuro, você tem que estar preocupado com o presente. Esquece o passado, a dificuldade vai ter. Agora, eu falei para você, depois que eu me formei, eu fiz mais 4 faculdades. Muitas à noite eu dormia e batia a cabeça na carteira. Eu tinha 4 filhos, trabalhava o dia inteiro, tinha 2, até tinha o escritório também. E como é que você... E os amigos no barzinho. Eu gostava de barzinho também. Só que é o seguinte, você tem que pensar nisso. Se você se fixar que você tem que estudar... E outra coisa, se você não tem o livro, pega um pedaço de jornal, lê, tem que ler, leia. Internet é bom, é legal, pequenininho, mas procure ler livro, vai na biblioteca, tem ainda. Sim. Na minha época, quando entrei na engenharia, não tinha calculadora, era régua de cálculo, chama régua. Você pega o cursor e multiplica, engenharia, física 1, física 2. Então é o seguinte, lógico, estuda. Esse não tem. E a dificuldade tem, lógico que tem. Mas você tem que procurar. E se você não pode estudar numa escola, estude sozinho. Eu falei para você, eu recebo jornais do mundo inteiro. Por que eu preciso estar lendo agora? Eu leio todos os dias. Eu vou fazer 77 anos em janeiro. Muita gente fala, você não parece que tem 76. Porque a minha cabeça é de 30. O corpo é de 70, mas a cabeça é de 30, né? E eu, quando eu fui fazer outras faculdades, eu sentava no meio dos alunos e o pessoal me chamava de tio, porque tudo molecada, eu no meio dos alunos lá, como é que era? Então, era assim. Então, qual é o recado? O estudo, o resto tudo é conversa fiada. Se você tem que ficar... o país só muda com o estudo. Outra coisa, não se fica preocupado que você vai fazer a universidade, ou você vai fazer a escola técnica, você tem que estudar. E muitos alunos que estudam em escola técnica se formam, conseguem uma boa colocação, porque é difícil a mão de obra técnica, é bom, importante saber disso, e depois ele decide estudar uma segunda fase. Então, isso aqui é uma escada, sobe aos pouquinhos, de repente você está chegando mais alto. Trabalhar precisa? Lógico que precisa. Eu já entrei na Rode às 6 horas da manhã, Rode Anil na época. Fui trabalhar, meu pai não queria, fui escondido. Então é o seguinte, a vida é essa. Não tem outra. É a escola. Se você tem que fixar, não fica preocupado se está ruim ou se está bom, aos poucos você vai evoluir. Agora tem que ter vontade própria. Esse é o recado. Não existe outro. Pode falar de segurança, saúde, alimentação, o que quiser, né? Esporte. Gostoso, eu gosto de esporte. Vejo futebol o dia inteiro, se puder. Joguei basquete, fiz competição de salto em altura, atletismo, gosto de tudo, vôlei. Só que é o seguinte, tem a hora do estudo. Fixa nisso. Tenta uma meta.
põe na cabeça, não há dificuldade. A dificuldade tem que ser superada. E outra coisa, professora Lília, professor Felipe também, não existe problema. Você tem que encontrar a solução. Perfeito. Se você falar, tem um problema, você não tem problema nenhum. Você está esquecendo que você tem que encontrar a solução. Então, o olhar mesmo. Tem que ser para a solução, não é isso, Bruno? Com certeza. O olhar é para a solução. Porque senão a gente não vive, né? Se ficar pensando, tem problema, não tem. Muita gente fala, eu sou muito bonzinho, né? Eu, assim, brincalhão, brinco muito e tal. Muita gente eu tenho um apelido da Prefeitura de São José de Joãozinho Louco. É aquele que apronta mesmo, né? E eu comandei uma greve na época da minha universidade de um mês e meio da escola inteira por causa de racismo, de um prefeito, desculpe, um professor chamou um bedelo de negro safado e a outra palavra eu não vou falar. E nós paramos a escola 45 dias em 1968, com ditadura militar. Fui preso também, defendendo o interesse pela justiça das pessoas. Então, não tem medo, tem que enfrentar mesmo. Tem que enfrentar mesmo. Tem que ter coragem, né? Eu, graças a Deus, a gente comentou, imagina se fosse falar as histórias antes, tudo aquilo que a gente conversou. Mas a gente vai ter essa oportunidade. Quando você estiver lá na escola, vai ser ótimo. Lógico, a mensagem é essa. Estuda de tudo quanto for possível. Não fica preocupado do que você vai ser no futuro. Você vai ser o que você quer ser. Oportunidade tem para todos. É lógico que alguns têm mais facilidade, menos facilidade. Não fica para... Meu primo foi na escola particular, azar dele. Sim. Sorte é de você que vai procurar a escola pública e vai dentro dela se desenvolver. Perfeito. Mesmo que você tenha dificuldade da informação. Falei besteira. Não, falei verdade. Falou verdade. Eu acho que, principalmente para esse final de semestre, para os alunos, né, que estão conosco e principalmente que já vieram no semestre anterior com essa adaptação por conta da pandemia, de ter as aulas remotas, fica realmente aprendizado. Todo mundo tem as suas dificuldades e é importante que a gente encontre a solução. E nós estamos aqui como professores, e aí o Edgar lá no consórcio, nos seus grupos de trabalho, ajudando em outras ações, todo mundo, se tiver um olhar melhor, consegue superar isso, gente. Então, que tenha sido tão proveitoso para vocês quanto foi para nós. O convite para o Brandão para voltar à nossa escola, ou melhor, para conhecer a nossa escola, mas agora não virtual, e sim presencial, vai ser um prazer. Agradeço a todos pela atenção, ao professor Felipe, que está aqui nos bastidores. Nós nos vemos com outras gravações aí da FECONTEC. Para você que tem interesse de estudar, de conhecer um pouquinho mais da nossa instituição, ligado para o vestibulinho, já está no ar a partir de amanhã, com todas as informações para você fazer, né, a sua inscrição e torcer para estudar com a gente. Muitíssimo obrigada a todos. Obrigada, Brandão. Até a próxima. Um grande abraço. Um grande abraço a todos, viu, da escola, aos alunos, e incluindo a toda a cidade. Um grande abraço mesmo, com muito carinho. Muito obrigada. Tchau. Olá, bem-vindos à quarta FECONTEC da ETEC de Rio Grande da Serra. Para você que é novo por aqui, deixa eu te contar o que é a FECONTEC. FECONTEC é a feira e congresso das profissões e feira tecnológica da nossa unidade escolar. Ela acontece anualmente na nossa escola com o principal objetivo de aprimorar o desenvolvimento de algumas habilidades e competências desenvolvidas com os nossos alunos dentro da sala de aula, sempre relacionando as bases tecnológicas e as metodologias ativas que a nossa escola acredita que seja muito importante. Para você que já teve alguma passagem anterior conosco, deve se lembrar que esse é o momento que a gente abre as portas da escola para a comunidade, que a gente convida alguns palestrantes, fazemos alguns simulados, apresentamos a nossa estrutura física, sempre com muito prazer e aprendizado. Desde o ano passado, em 2019, que a nossa escola vem de uma forma pioneira, trazendo uma didática diferente aí para a FECONTEC. A FECONTEC, desde o ano passado, está sempre trazendo algum assunto, algum palestrante relacionando aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.
Se você quiser saber um pouco mais sobre eles, é só você acessar o site da ONU e você terá mais detalhes a respeito. E este ano não poderia ser diferente. Então, no decorrer da semana, nós teremos alguns palestrantes, sempre trazendo algum assunto que está realmente relacionado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Vai ser muito bacana a gente poder trocar essa informação com você e você poder entender como você pode ter um outro olhar para uma mudança, para uma transformação. Ok? E o que é mais importante, para você que está conhecendo a nossa escola e tem interesse de estudar, veja que ótima oportunidade. O vestibulinho para concursar, para estudar na nossa ETEC, iniciou no dia 24/11 e vai até o dia 14/12. Então, se você tem interesse, procura aí nas nossas redes sociais ou até mesmo no nosso site, tem um passo a passo de como você pode fazer a inscrição. Tenho certeza que vai ser uma ótima oportunidade para nos conhecermos. Muito melhor, é claro. Bom, então, sem delongas, hoje quero agradecer a presença do coordenador pedagógico que está aqui nos bastidores me auxiliando, o professor Felipe, ao professor Ricardo Camargo, que também me ajuda no desenvolvimento aí da FECONTEC, e aos nossos professores, que estão desenvolvendo um trabalho muito incrível com os nossos alunos. Um beijo especial para a nossa diretora, professora Margarete, e espero que todos aproveitem um pouquinho aí desses nossos palestrantes. Para o nosso primeiro dia, quero convidar ele, Edgar Brandão Júnior, que atualmente é o secretário executivo do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, que vai compartilhar conosco algumas atuações do consórcio e o quanto isso é importante aqui para a nossa região. Bem-vindos!